Boa tarde, alunos do sétimo ano. Vamos começar hoje falando de adjunto adverbial. Adjunto adverbial é o termo representado por advérbio que acrescenta uma circunstância ao verbo, ou intensifica ou gradua a ideia expressa através de um adjetivo, de um verbo, do próprio verbo ou um outro advérbio. Como é que ele se dá por relação ali no contexto? Ele vem associado ao verbo, às circunstâncias do verbo, sempre observando. Se ele é adjunto adverbial, nós estamos falando, então, um elemento que está ligado àquele verbo, ali daquela ação, né? Ele vem associado, então, a um verbo, a um adjetivo ou um outro advérbio, e pode se referir a todo o conjunto da oração. Quanto à forma, ele liga a esses elementos com ou sem preposição, ou seja, não é necessária a preposição. E quanto ao valor ali semântico, ele indica circunstâncias de tempo, de lugar, de modo, de intensidade, entre outros valores que os advérbios estabelecem, certo? Então vamos lá. Eu pedi que vocês analisassem essa tirinha aqui que eu deixei para que você pudesse observar como é que ele é colocado nas orações. Então, vemos, naturalmente, aqui nós temos uma tirinha, e essa tirinha trata-se de um diálogo. Então, vamos lá. Letra A. Aonde você vai? À praia. Vou ver a crase. Este é o caminho do campo. Ao campo eu não vou. A crase me quer à meia-noite, em frente à orla, para um bife à parmegiana, à luz da lua. Às vezes as crases são muito exigentes. Então isso aqui é uma brincadeira. Nós não estamos falando ali do emprego da crase propriamente dita, mas como tudo está ligado no estudo da língua portuguesa, nós pegamos aqui uma tirinha que brincasse, né, com o uso onde nós colocamos a crase e ao mesmo tempo tratando-se, né, dos elementos que são denominados adjuntos adverbiais. Pois bem, na número 1, eu peço que você que atire em quadrinhos lidos chame a atenção por qual motivo, né? Tá perguntando aqui. Qual é o motivo, né? Primeiro que o diálogo se dá em personagens diferentes. Nesse caso aqui, é um cachorro e uma letra. Então, elas não falam. Quem fala são os humanos. Então, o que chama a atenção são eles falando, esses personagens, né? Então, eu coloquei aqui na resposta para vocês, pela conversa entre dois personagens que assumem ações humanas, né? Um cachorro e uma letra falando, né? Conversando. Muito bem. Número 2. O uso da crase gera dúvidas, sempre. Principalmente quando nós não ligamos muito para ela. Mas como nós, falantes da língua portuguesa, é necessário que nós estamos sempre atentos ao uso dela. E ela se dá, quando nós vamos conhecer esses usos, esses recursos, ele se dá gradativamente, ele não é assim de uma vez. Então, vocês estão no sétimo ano, é natural que tenha todas as dúvidas, mas ao longo do percurso do histórico escolar aí, dos anos escolares, isso aí vai sendo quebrado e vai ampliando aí, intensificando o entendimento sobre ela, em que ocasiões eu uso ou não. Então, nós temos aqui então, do 2, o uso da crase gera dúvidas e é uma das principais dificuldades na hora de empregá-las adequadamente. Qual a orientação que a tirinha faz sobre o emprego da crase nas locuções adverbiais? Lembrando que locução são duas palavras equivalendo a uma, né? Então, nós temos ali, ele fala à meia-noite, em frente à orla, bife à parmegiana, à luz do dia, às vezes. Então, isso aqui, ele está falando que são locuções, ou seja,
é o encontro de 2 ou 3 palavras equivalendo a uma que nós chamamos de expressão também, né? Expressões significativas, né? Que estão estabelecendo uma ideia de alguma coisa, que está significando algo. Então, o que chama a atenção aqui é de você estar observar que nós estamos utilizando ela antes de palavras femininas, né? Nós estamos aqui diante do uso corretamente. Por quê? Porque todas elas você vai observar que elas têm, a crase nada mais é do que a junção de um artigo e de uma preposição, né? O artigo a mais a preposição também, que é o que tem o acento ali, que, né, ao contrário, que é colocado, que significa a crase. Então, todas essas expressões aqui, elas são empregadas antes de uma palavra feminina, tá? Então, essa é a dica. É uma dica. Então, ou seja, emprega-se crase antes das expressões, né, palavras femininas. Então, como deu uma expressão aqui, à meia-noite, em frente à orla, né? Você pode observar que todas elas são femininas. Então, é isso. Aí eu coloquei aqui número 2. Aí tá pedindo qual orientação que a tirinha faz, né? Certo, que eu já expliquei. Número 3. Observe os personagens do texto. Qual é a figura de linguagem explorada na tirinha? É a personificação, gente. A personificação é uma figura também chamada de prosopopeia e de metonímia. Prosopopeia ou animismo, né? É uma figura de linguagem, mais precisamente uma figura de pensamento, muito utilizado nos textos literários. Então, como nós temos aqui um texto que ele é voltado para a área da literatura, né? Para o âmbito da literatura, então, ele está diretamente relacionado com o significado, ou seja, com o campo semântico, significado, sentido das palavras, e corresponde ao efeito de personificar, ou seja, dar vida aos seres inanimados. Por isso que ela é uma prosopopeia, tá? Ou personificação. Está perguntando aqui, né? Qual é a figura de linguagem, ó. Então, é a personificação, tá? É a personificação, coloquei aqui. E aí embaixo eu coloco também, eu deixo frisado aqui, o significado dessa figura de pensamento aí, certo? Para não esquecer. Então, explique sua resposta, né? Aí eu coloquei assim, no caso desse diálogo, nessa tirinha, a fala ocorre entre uma letra e um cachorro, né? Um cãozinho. Seres irracionais, que não falam nem pensam, assumindo o papel de seres humanos, correto? Então, por isso que nós utilizamos, porque agora nós estamos provando porque da prosopopeia, porque o uso dessa figura de linguagem ali naquela tirinha, tá? Número 4. Elabore uma frase para cada locução adverbial abaixo. Aí tá. À praia, eu deixei à escola, à meia-noite, à tarde, às claras, à esquerda, às vezes, às escondidas e à vontade. Vocês viram que todas são locuções adverbiais, todas são femininas, por isso o emprego da crase aí. Então, eu coloquei aqui, ó, no meu exemplo. Fui à praia ontem com os meus amigos, né? Deixei aqui porque ela está pedindo para você elaborar uma frase, né? Então, eu pus a minha aqui. Irei à escola fazer uma pesquisa de laboratório. Ó, observa que ele está sempre próximo aqui, ó. A locução adverbial está ao lado do verbo, está acompanhando o verbo. Aqui, meia-noite. Todos os dias à meia-noite, o sino da igreja toca. Todos os dias à meia-noite, o sino da igreja toca, certo? À tarde, vamos ver lá. Estudo português e matemática à tarde. Às claras, parabéns a todos os profissionais que agem às claras
com seu público. Aqui. Coloco-me à esquerda do meu namorado quando estamos andando. Coloco-me, né, ao lado dele, né? Às vezes, como ficou? Às vezes, me sinto só nesse período de pandemia, né? Principalmente, esse exemplo aqui, eu até lembrei de vocês, né? Principalmente quando a gente dá uma aula sozinha. É muito ruim ficar sem esse público, né? Sem olhar nos olhos de vocês. Então, na hora que a gente está sempre, é como se a gente tivesse a sensação que nós temos quando estamos dando aula, fazendo isso aqui, é como se vocês estivessem à nossa frente. Então, às vezes a gente fica, né? Tem essa sensação, tá? Mas eu imagino que vocês também estejam sentindo o mesmo. Mas logo, logo isso vai passar e as aulas vão voltar ao normal, né? E muito bom isso que aconteça quanto antes. Às escondidas. Minha irmã faz coisas às escondidas. Aqui o pontinho aqui. Né? À vontade. Sinta-se à vontade para dizer não quando é necessário. Tá vendo? Sinta-se à vontade para dizer não quando é necessário. Tá bom, gente? Eu coloquei essas claras aqui. Eu vou arrumar aqui, ó. Que ele tá ao contrário. Aí, certo. Então é isso, tá? Com relação às frases, eu fiz essas. Aí vocês observam as de vocês aí se estão condizendo, né? Com mais ou menos o estilo e ao mesmo tempo o sentido que ele está estabelecendo ali. Lembrando, né? Que eles são termos que alimentam o próprio advérbio, um verbo ou um adjetivo, tá? Aqui nós temos aqui na número 5, eu empreguei aqui um poeminha. Ritual da madrugada. Augusta era fada. Comprido, comprido, com varinha mágica tecia. Estrelas nas colchas, trepadeira nas janelas. Às 3 da manhã, penteava o cabelo, comprido, comprido, passava o pente vagarosamente, e vagarosamente tecia a trança de fada. Né? Isso aqui, então, é um pequeno poema. E aí, está pedindo que você destaque uma adjunta adverbial de instrumento. Nós temos na classificação dos advérbios, advérbio de instrumento, ou seja, quando nós utilizamos de um recurso, um instrumento mesmo, para gerar aquela ação. Então, no caso aqui, nós temos dois, eu coloquei até os dois aqui que existia no poema, que é com a varinha mágica, é o recurso. O instrumento aqui, no caso, seria com a varinha mágica, né? Ela é nome composto aqui, varinha mágica. E passava o pente, né? Aqui eu vou tirar aqui, eu passei o pente. O adjunto de verbo, coloquei o verbo junto. No caso aqui, nós temos o adjunto adverbial é o pente. Passava o quê? O pente. Então, é um recurso, é material, é instrumento que eu estou utilizando para executar aquela ação, certo? E um adjunto adverbial de tempo. Eu coloquei aqui às 3 da manhã, que está estabelecendo ideia de tempo, né? Dois adjuntos adverbiais de lugar. Então, eu coloquei aqui nas janelas e nas colchas, né? Estrelas nas colchas. Onde estavam as estrelas? Nas colchas. Onde estavam as trepadeiras? Nas janelas. Então, me dá ideia de lugar, certo? Número 6. Às vezes, os textos ganham novos sentidos quando repetimos as palavras ou quando as escrevemos de uma forma especial. No caso desse poema, ele está escrito de uma forma especial. Primeiro porque é um poema. Segundo, porque ele é todo trabalhado, ele é trabalhado a sonoridade dele, o sentido, o significado das palavras. Isso tem que ter muita boa elaboração, tem que ter todo ali um conhecimento, sentido, né? E de entendimento do que esteja fazendo, porque quando a linguagem ela tem que ser altamente literária, né? Ela não pode ser aquela linguagem objetiva, ela tem que criar, ela tem que ser uma linguagem toda rica, toda denotativa, né? Ou seja, altamente figurada. Então, observe
esses dois trechinhos aqui, quando ele fala comprido, comprido e joga reticências, depois passava o pente vagarosamente e vagarosamente tecia. Então, que efeito de sentido tem a repetição no primeiro trecho, seguido das reticências? Então, primeiro eu coloquei aqui que as reticências, elas imprimem a ideia de continuidade do fato, né? De estar, do que está sendo dito no verso, para revelar a continuação do ato de pentear os cabelos e de realçar o seu comprimento, não é? Quando a gente imaginava assim, ó, comprido, comprido, significava que ela estava intensificando que era um comprido muito longo, não era um comprido, né, qualquer, era um comprido. Quer dizer, aí, comprido, comprido significa, então, que o cabelo era muito longo. E que efeito o corte da palavra vagarosamente provoca na leitura? Uma leitura mais rápida ou mais vagarosa? Então, provoca a ideia de uma leitura mais lenta, né, gente? Porque, conforme a intenção que o autor propôs no poema, ele imprime uma sensação de como se estivesse fazendo uma massagem no cabelo da personagem, não é? Quando ele fala, né, comprido, comprido, passava o pente vagarosamente. É como se alguém tivesse ali fazendo uma massagem naquele cabelo. É como se alguém tivesse fazendo um carinho naquele cabelo, além, né? Então, essa é a ideia que a gente sente quando está lendo o poema. É como se estivesse fazendo com o nosso, né, cabelo. Você até fecha os olhos e sente aquele pentear, né? E isso é quando a gente aprofunda na leitura, é quando você se envolve com ela, né? Não é assim, lendo rapidamente, que você tem que ter gosto pelo que está sendo lido, principalmente quando se trata de uma linguagem toda trabalhada, um gênero textual como esse, que ele é tudo rico, né? São os poemas. Muito bem, então está pedindo para classificar o conjunto, o adjunto adverbial vagarosamente. Então, ele é um adjunto adverbial de modo, né? O modo como está sendo devagar, está sendo rápido, né? Então, vagarosamente, é modo, tá bom? Então, por agora é só. Um grande abraço e até a próxima aula.